estamos no assunto da escatologia. É a nossa terceira lição de hoje, que trata sobre o arrebatamento da igreja. Se você tem a sua Bíblia no texto de Tessalonicenses, no seu capítulo de número 4, do versículos 13 até o 18, que já é uma leitura bastante conhecida de todos nós. Diz a palavra do Senhor: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Podeis sentar, meus irmãos. Nós vamos estar nesta noite tratando de um assunto bastante especial para nós. Meus queridos irmãos, vamos para um tema bastante especial para todos nós, que trata do arrebatamento da igreja. Eu, na terça-feira próxima passada, estive dizendo aos irmãos que há pelo menos 3 teorias concernentes ao arrebatamento. Os pré-tribulacionistas, que somos nós, os pentecostais. É muito difícil uma igreja pentecostal que não crê que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então os pré-tribulacionistas, quase que na sua totalidade, creem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Uma das formas, como eu disse aqui na terça-feira próxima passada, é que a grande tribulação é a ira do Cordeiro, e nós não somos filhos da ira, nós somos filhos de Deus. Então não é para a igreja. Há 2 exemplos que a Bíblia nos apresenta como uma ilustração, tanto de Noé entrando na arca antes que aconteça o dilúvio, e Ló saindo de Sodoma e Gomorra antes que as pedras de fogo caíssem sobre a população. É um período de juízo a grande tribulação, e nós, como cristãos, o nosso julgamento já foi feito em Cristo. Ele pagou pelos nossos pecados. Então nós somos pré-tribulacionistas. Cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. Há também os meso-tribulacionistas que estivemos falando, que são aqueles que acreditam que Jesus virá na metade da grande tribulação. A grande tribulação será um período de 7 anos. E os meso-tribulacionistas creem que com 3 anos e meio, então Jesus virá para buscar a igreja, será a sua segunda vinda. E existe o pós-tribulacionista, que afirma que Jesus virá no final da grande tribulação, já para a implantação do seu reino milenar. Então são teorias bíblicas ou teorias teológicas que defendem
os seus posicionamentos. Eu me lembro que quando estava fazendo licenciatura teológica pela University de Irving, no Texas, nos Estados Unidos, uma das minhas teses fora sobre a questão do arrebatamento da igreja. E nessa tese eu defendi que o tempo da grande tribulação será para aqueles que estão debaixo do juízo de Deus. Outro sim, a igreja, a Assembleia de Deus e todas, na sua maioria, ramificações pentecostais, eles acreditam que a segunda vinda de Jesus são duas etapas distintas. Na primeira etapa, Jesus vem invisível para a igreja. Somente os crentes salvos em Cristo Jesus é que serão levados para encontrar com o Senhor nos ares. No final da grande tribulação, a final de 7 anos, Jesus então vem, como disse Apocalipse capítulo 1, versículo 7, virá com as nuvens e todos os olhos o verão, até mesmo aquele que os traspassar. Então Jesus vem agora fisicamente para que todos possam ver. Então, primeira etapa, invisível, exclusivo para a igreja, para o rapto da igreja. Segunda etapa, visível, para que todos vejam. Assim como o relâmpago se mostra do Oriente até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então todo olho verá este momento, todo olho verá. Porém o arrebatamento não, somente aqueles que estão preparados para este momento. Agora, meus irmãos, o que é arrebatamento? O que é o arrebatamento? E quando ele vai acontecer? O arrebatamento é como diz a palavra, é um rapto, ou arrancado com força. Então, no arrebatamento da igreja, há uma ação poderosa do Espírito Santo, arrancando a igreja deste mundo. Isto é arrebatar. Arrebatar. Não é algo feito com tranquilidade, também não é algo feito com passividade, é algo feito assim vai acontecer. Paulo disse: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No capítulo 15 de 1 Coríntios, num abrir e fechar de olhos. Você já notou a rapidez de um abrir e fechar de olhos? Ó, experimente dar uma piscadinha aí. É bem rápido, sim ou não? Então o arrebatamento da igreja será nesta velocidade. E já foi. Alguns crentes, eles estão esperando este acontecimento. Aliás, a maioria dos apóstolos, todos eles morreram nesta expectativa do arrebatamento. Para Paulo, o arrebatamento aconteceria nos seus dias. Ele disse: e depois nós. Olha ele se incluindo. Pedro também cria que o arrebatamento da igreja seria para os seus dias. João também. E todas as gerações de crentes, eles acreditavam que o arrebatamento da igreja estava próximo para eles, e nós não somos diferentes. Também cremos que o arrebatamento da igreja é bem provável a acontecer na nossa geração. Os sinais que tratamos na terça-feira passada é o indicativo, ou indicador daquilo que está para acontecer repentinamente. Muitos crentes querem ir no arrebatamento. Só tem duas formas de encontrar com Jesus. Só existem essas duas formas: ou morrendo, ou indo no arrebatamento. Eu sou da teoria, você não precisa ser como eu. Eu sou da teoria que eu prefiro ir por morte.
De repente, uma doença, maravilha, uma semana, acerto tudo, peço perdão para a velha e vou embora. Entendeu? Porque o arrebatamento, irmão, não vai dar tempo de nada. Absolutamente nada. Então, aqueles que têm a mesma filosofia que a minha, de irmos através do meio mais tranquilo, isso não pode ser também de um acidente, ou então numa parada cardíaca. Não, a gente precisa contratar com Jesus para que o negócio seja paulatinamente, né? Não seja assim, porque pode ser que seja assim também, não deu tempo de fazer aquele acerto. É por isso que a Bíblia fala sobre a responsabilidade de mim e você, como cristão, sermos vigilantes. Então o arrebatamento será isso, um rápido, como um abrir e fechar de olhos. Quando vai ser? Outro grande problema, não sabemos. Não sabemos. O dia e a hora, ninguém sabe, disse Jesus. Unicamente, exclusivamente o Pai. Hoje Jesus já sabe, porém Ele não revelou. Muitas seitas heréticas e até pseudos profetas marcaram a volta de Jesus. Dentre eles, algumas religiões que vocês que fazem teologia têm aprendido, e eu quero me furtar o direito de não falar aqui os nomes delas, porém tiveram uma plena equivocação. Se prepararam, compraram até vestimenta adequada para o evento. Alguns subiram nos telhados da casa e estavam preparados para que repentinamente Jesus viesse, e não aconteceu. Até mesmo o movimento pentecostal dos anos 80 marcou uma data da vinda de Jesus. Um missionário bastante conhecido no meio evangélico, e Jesus não veio, porque esta vinda de arrebatamento será uma surpresa. E o que é uma surpresa? Uma surpresa é algo que você não comunica com antecedência, você simplesmente se apresenta. Então, como eu e você não sabemos o dia e a hora da vinda de Jesus, o que devemos fazer? Nós devemos viver hoje como se Cristo viesse amanhã ou esta madrugada. O arrebatamento será algo tão interessante que a Bíblia diz: estarão em uma cama duas pessoas, um será levado e deixado o outro. Estarão duas moendo, 5 da manhã, as mulheres levantavam para moer o trigo para fazer o pão. Será levada uma e deixada a outra. Estarão dois no campo, alto a hora do dia, trabalhando com sol quente. Será levado um e deixado outro. Jesus virá uma mesma hora para todos. Uma mesma hora. Quando fala estar dormindo por volta da meia-noite, por exemplo, enquanto aqui é 9 da noite, no Japão é 9 da manhã. Então é o fuso horário do planeta. Então na mesma hora que Jesus vier para o Brasil, Ele virá para a Argentina, Ele virá para a China, Ele virá para todos. Não são horas saltadas, são horas simultâneas, no mesmo momento, na mesma hora, para todos. Não sabemos quando vai ser. E isso se reveste de grande alegria. É por isso que a Bíblia Sagrada, através dos seus escritores, nos desafia a viver em santidade. Santificai as nossas vidas, viver em vigilância, colocar um ponto final naqueles pecados que a gente armazena no coração, colocar um ponto final naqueles pecados que a gente tem por estimação. Porque não são os pecados escandalosos
que causa dificuldade na vida de muitas pessoas. O que causa dificuldade na vida de muitas pessoas são aqueles pecados sociais. Por exemplo, a gente não se preocupa tanto com o pecado da mentira. Não nos preocupamos tanto com o pecado da fofoca. Não nos preocupamos tanto com o falar um mau testemunho contra alguém. São pecados igualitários ao assassinato, ao roubo, ao adultério. Muitos cristãos não se incluirão no arrebatamento por pecados sociais de estimação, que eles vão fazendo continuamente sem que tenha esta vigilância. Mas Jesus disse: vigiai, porque a hora que não penseis, virá o vosso Senhor. Devemos estar vigilantes. Devemos estar vigilantes. Outro sim. Quando se dará o arrebatamento, não sabemos. A trombeta soará. É o que disse Paulo. Soada a trombeta. Versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. No Antigo Testamento, Deus disse a Moisés que fizesse umas trombetas de prata. E aquela trombeta tinha algumas funções. Conforme ela fosse tocada, era para um assunto determinado. Havia o toque para se congregar na frente do tabernáculo. Então, quando o sacerdote tocava aquela trombeta, não é o chofar, é trombeta. Quando tocava a trombeta, então, conforme o toque, o povo se reunia na frente do tabernáculo. Havia também o toque para a guerra. O toque para a guerra era um toque diferente. Pessoal que prestaram serviço militar, tanto no exército, aeronáutica, marinha e polícia militar, sabe mais ou menos o toque da trombeta. Conforme a trombeta toca, assim as pessoas devem se prepararem. No Antigo Testamento, Deus havia ordenado a Moisés que preparasse essas trombetas para serem tocadas. Agora aqui a Bíblia está falando sobre o toque de uma trombeta. Um arcanjo, munido com a trombeta de Deus, ele vai soar esta trombeta. Soar essa trombeta. E o soar dessa trombeta será tão forte que a igreja vai escutar. Quando você escutar os toques da trombeta, acontecerá o arrebatamento. É Jesus chamando o seu povo para a maior reunião. Primeiro, a trombeta soa, a ressurreição dos mortos. Segundo, os vivos são transformados imediatamente. E juntos, reunidos como uma só igreja, agora sobe para encontrar com o Senhor nos ares. Quantos estão aguardando esse toque da trombeta? Graças a Deus. Esta noite é uma boa noite para a trombeta soar. É uma boa, quem sabe essa trombeta ainda soa esta noite. Oh, glória a Deus. Se a trombeta soar nesta noite, meus irmãos, vamos deixar todas as preocupações desta vida e vamos encontrar com o nosso amado Salvador, aquele que nos ama e se entregou na cruz do Calvário por nós. Oh, trombeta bendita, graças a Deus. A trombeta soará como o alarme, como o aviso que chegou o momento. Esses dias atrás havia um vídeo rondando pela internet sobre um soar forte que estava acontecendo nas terras de Israel. Muitos até desconheciam o que era aquele barulho, mas era como algo que vinha da expansão, né? Do universo. Uma coisa impressionante. Você pode procurar esse vídeo aí e ouvir. Quando toca o negócio, arrepia a epiderme. É algo tremendo. Então você que viu o vídeo, é mais ou menos algo naquele sentido assim.
Esta não é o toque do arrebatamento. E o do arrebatamento vai ser um toque, mas você, na hora do toque, estará também subindo. Te prepare. Te prepare. A trombeta pode soar esta noite. Glória a Deus. O que é e quando se dará o arrebatamento, não sabemos. O arrebatamento da igreja, para os crentes, primeiro, para nós crentes, o arrebatamento da igreja é a nossa esperança. Acabamos de cantar. Nossa esperança é tua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Meus irmãos, nós paramos de cantar os hinos da nossa esperança, do arrebatamento da igreja, os hinos da harpa cristã que fala sobre poder, poder, poder pentecostal. Ó, vem nos inflamar, sim, vem nos renovar. Ó, vem, sim, vem, ó, chama divinal. Paramos de cantar isso, deixamos. Nós mudamos os nossos cânticos. Viram que agora, qual é o nosso cântico? Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. A luta acabou, a prova foi embora. Acabou luta coisa nenhuma, irmãos. Essa semana eu estou cheio delas. Estou provado até o tutano. Começamos a cantar uns hinos triunfalistas. Tiramos Jesus do trono e sentamos nós lá. Você é vencedor, você é isso, você é aquilo, você é... Nós fazemos culto para os homens. Tem alguns que até dizem: não gosto da palavra que o pastor traz. Não gostei do culto hoje. Não, o culto não é para ninguém, o culto é para Deus. Quem tem que gostar é Jesus. O culto é para Deus. E o culto é uma comunidade de crentes prestando um momento de adoração. Se eu, na hora do culto, fico zanzando para um lado e para o outro, falando com um, falando com o outro, como um passarinho picando flor, é claro que você vai sair daqui vazio, ainda murmurando. Mas se eu me concentrar em Cristo, vim aqui para te adorar, Senhor, estar aqui não somente o corpo presente, mas a alma, o coração, você vai sair daqui cheio e abençoado. Então nós precisamos voltar a cantar a nossa esperança, porque essa é a nossa esperança. Jesus vai vir buscar a igreja, irmão. A igreja parou de pregar a mensagem da volta de Cristo e os crentes entraram na mensagem do materialismo, da vida fácil, do pecado, da morte espiritual. Nós paramos, nós pastores, nós obreiros, nós líderes, deixamos de estar dizendo e avivando o fogo dessa esperança no coração do povo, dizendo: Jesus vai voltar, Jesus breve voltará. Eu e você não podemos ficar de maneira nenhuma. Eu não quero ficar, eu subirei com Ele. Levante a sua mão agora e adore a Ele, porque Ele virá por você, virá por mim. Não nos enganemos, não nos enganemos. Culto não é entretenimento, culto não é lazer, culto não é piquenique, culto não é diversão. Culto é um momento de adoração, quando eu, consciente, me apresento diante de Deus, levantando, como disse Paulo, mãos limpas, sem contenda e sem ira. O adoro de verdade, o glorifico de verdade.
Eu sei que muitas vezes a semana te dá uma paulada e você chega puxando uma perna no templo e você não tem vontade de adorar, mas fique tranquilo, Ele tem lenço para enxugar as lágrimas, bálsamo para curar as feridas e as dores. Ele pode todas as coisas, e depois de curado, você pode adorá-lo, você pode glorificá-lo e voltar à sua casa e dizer: mais uma semana abençoada na presença de Deus. Segundo, o arrebatamento da igreja para o crente. Isto é a nossa esperança. Os crentes em Jesus, pela fé, têm a esperança e a certeza de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Começar o culto, nós começamos. Terminar, não te posso garantir. Pode ser que esse culto nunca tenha um ponto final. A trombeta soa e nós vamos embora. E nos céus não termina. Lá não termina culto. Lá você vai adorar e adorar para sempre. Todos os salvos em Jesus Cristo serão arrebatados num piscar de olhos, transformados pelo poder do Espírito Santo. Paulo fala que nós seremos transformados. Este corpo carnal, corrompido, se revestirá da incorruptibilidade. Um novo corpo. Você que anda reclamando aí com dor na coluna, né? Um novo corpo. Você que já não consegue enxergar as letras da Bíblia, um novo corpo. Você que está cansado porque esse corpinho já não é mais 30 e aquela outra medida, um novo corpo. Um novo, sem colesterol, sem triglicerídeos, sem diabetes, sem hipertensão, sem artrites, artroses, bursites e tantas outras coisas, ites que tem aí pelo mundo. Tudo se acaba. Recebe um novo corpo. Não tem doença, não tem dor, não tem sofrimento. Eu receberei esse novo corpo. Eu estou esperando com ansiedade, meus irmãos. Deixaremos o nosso corpo abatido e receberemos um corpo glorioso. Deixaremos o nosso corpo mortal e receberemos um corpo imortal. Deixaremos um corpo que perece e receberemos um corpo que a ação do tempo não pode fazer ele perecer. Oh, louvado seja Deus! Esta é a esperança gloriosa de todos nós. O arrebatamento da igreja para os crentes é a chegada do noivo. Ele disse em João capítulo 14, no Evangelho, ele disse, quando ele está despedindo os seus discípulos, os discípulos começam a ficar tristes, porque 3 anos e meio, andando, caminhando, comendo, vendo milagre, sendo orientado, exortado, viajando, dormindo nas mesmas paragens com ele. Ele agora está dizendo: eu estou indo embora. Eles ficam tristes. Aí ele começa a dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, disse ele. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, virei outra vez para levar vós para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Os discípulos viviam nessa expectativa: quando ele vai vir de novo? Quando ele vai vir de novo? Ele disse: não vos deixarei órfão, virei outra vez para vós. Ele falou da sua vinda. Esta é a nossa esperança, e este é o grande encontro que nós temos marcado. Está agendado. Você já viu Jesus falhar em alguma das coisas que ele prometeu? Se ele não falhou, se todas as demais promessas dele teve a sua perfeita e concreta em cumprimento, imagine-se esta outra.
Ele virá. Tenha paciência. Aguarda mais um pouquinho só, disse o escritor aos Hebreus. E o que há de vir, virá, e não tardará. Ele vai vir, meus irmãos. Será o grande encontro nosso. Paulo disse: e depois nós seremos transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia. Oh, glória a Deus. Será essa chegada repentina do noivo. Em Mateus 24, no sermão profético de Jesus, Jesus contou também a parábola das 10 virgens em Mateus 25. Lembra? A parábola das 10 virgens. Claro que Jesus ali quer destacar a responsabilidade de cada um de nós, que devemos estar vigilante. Eram 10 virgens, não se esqueça que eram 10 virgens. Todas elas estavam vestidas a caráter. Todas elas estavam convidadas para a mesma festa de casamento. Todas elas se aprontaram. Todas elas foram esperar o noivo. Todas elas dormiram. Todas elas ouviram o grito à meia-noite: eis o noivo. Todas elas tinham lamparina na mão. Todas elas acenderam a lamparina. Porém 5 lamparinas ficaram acesas e as outras 5 não permaneceram acesas. Um pequeno detalhe, né? Faltou azeite. Um pequeno detalhe que lhes custou a elas a rejeição para não entrar na festa. Notou? Muitas vezes não é o grande pecado que vai deixar a gente do lado de fora, é o pequeno, aquela coisinha, sabe? Aquela mentirinha pentecostal que você solta. Aquela coisinha pequena que pode causar um grande estrago. E então ouviu a voz do noivo, e as lamparinas de 5 delas não acendiam. E elas então viraram para as outras 5 e disseram: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lamparinas se apagam. As 5 que eram da Assembleia de Deus, esperta que só elas, disseram: ide mais bem comprar, para que não aconteça que, se a gente dividir com você o nosso azeite, falte também para nós. Elas foram comprar. Enquanto elas foram comprar, chegou o noivo. E ao chegar o noivo, o crente que estava no WhatsApp ficou no WhatsApp. O crente que não estava preparado não entrou, ficou para o lado de fora. E ao ficar para o lado de fora, voltaram mais tarde, agora com azeite suficiente, com as lamparinas acesas, à meia-noite, para encontrar um comércio aberto, né? Você pode imaginar onde elas foram. E chegaram batendo na porta: abre-nos, Senhor, abre-nos, Senhor. E uma voz lá de dentro, a voz do noivo, disse: eu não vos conheço. Que situação! Todos nós fomos convidados para o arrebatamento. Todos nós devemos estar preparados para este momento. Meu irmão, não podemos brincar com essa questão de vida eterna. Não vamos brincar. Não estamos aqui para brincar de crente. Não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Não estamos aqui para brincar. Não estamos aqui para passar um tempo. Não. Estamos aqui nos preparando para o grande encontro. O noivo vem. O noivo vem, te prepares. É o encontro da tua e da minha vida. Eu tenho orado insistentemente: Senhor, que eu esteja preparado para aquele momento, que eu esteja realmente preparado, e se a trombeta soar, Senhor, eu possa sentir a transformação para encontrar contigo. Tem algumas pessoas que dizem: mas na hora lá eu fico perto de um crente e agarro ele. Ele vai saber que hora que vai ser? Ele vai saber que hora que vai ser?
Ninguém sabe. Ah, mas eu fico perto da minha mãe, ela é crente. Do meu pai, ele é crente. Ah, muitos vão despertar e a mamãe já foi, o papai já foi. Ou o filho já foi, o papai e a mamãe ficou. Então, é chegada, é este encontro que nos enche de entusiasmo. Precisamos estar vigilantes, porque isso é o que destaca naquela parábola das 10 virgens. Devemos estar preparados para aquele momento, vigilante todo o tempo. O arrebatamento da igreja para os crentes é a derrota da morte. Todos os seres humanos que pisaram essa terra morreram, com exceção de 2 pessoas: Enoque e Elias. Foram os únicos que não experimentaram esta morte. Os demais todos morreram. Até mesmo Adão, que já nasceu grande, morreu. Abraão, o pai da fé, morreu. Noé, o homem pregador da justiça, também morreu. Isaías, o profeta messiânico, morreu também. Daniel, o homem muito amado, morreu. Não, mas Pedro morreu também. Pedro ressuscitou pessoas e ainda morreu. Eliseu ressuscitou também e morreu. Ressuscitaram pessoas, mas também morreram. Paulo. Então a morte é o inimigo número 1 de todos nós. De todos nós. Mas no arrebatamento da igreja, ela será vencida. Porque quem morreu por ela ressuscitará. E quem estiver vivo não morrerá. Foi o que disse Jesus em João 11. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus estava falando sobre um acontecimento de vitória sobre a morte. Então venceremos a morte. A Bíblia Sagrada apresenta algumas ressurreições, mas há ressurreições para a continuidade da vida. No Antigo Testamento nós temos 2 ressurreições registradas no ministério de Elias e no ministério de Eliseu. E depois nós temos ressurreição no Novo Testamento. Temos Jesus, que ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o filho da viúva da cidade de Naim, ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Temos a ressurreição efetuada por Pedro, que ressuscitou Dorcas. Temos a ressurreição do Eutico, que caiu da janela e Paulo o abraçou e o ressuscitou. Porém são ressurreição para a continuidade da vida física. Chegou um momento que eles morreram de novo. Morreram de novo. Agora, quando Jesus ressuscita, é uma ressurreição para não morrer mais. E no dia que Jesus ressuscita, aconteceu também ressurreições ali no cemitério. Porque o Monte Calvário tinha um cemitério naquele lugar. E na hora que Jesus dá o brado, está tudo consumado, a Bíblia disse que as pedras se fenderam e as sepulturas se abriram. E corpos de santos que ali estavam sepultados ressuscitaram. E ficando no corpo ali dentro do túmulo, até que Jesus se apresentasse, porque ele é a primícia, ele tinha que ressuscitar primeiro do que todos. Eles só saíram depois que Jesus se apresentou vivo. Esses que ressuscitaram naquele cemitério, eles não voltaram a morrer mais. São os primeiros molhos das primícias. Eles subiram e já foram embora. Agora, no arrebatamento da igreja, quando a trombeta soar, os mortos, esta palavrinha aqui reveste de toda a importância, os mortos em Cristo. Entendeu? Não é todos os mortos, é os em Cristo. Aquele que morreu firme na fé com Cristo Jesus. Estes, quando a trombeta soar, eles ressuscitarão. Ressuscitarão. Alguma pessoa me perguntou, pastor, mas como é que eles vão ressuscitar se alguns deles foram
Clemados, outros afogados, comido por feras. Ô meu irmão, nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando de Deus. O Espírito do Senhor levou o profeta num vale de ossos secos. Eram sequíssimos aqueles ossos e estavam todos esparramados. E então ouve-se a pergunta: poderão reviver estes ossos? Ó Senhor, tu sabes. Profetiza, filho do homem. E enquanto ele profetizava, os ossos começaram a juntar. Ou, como disse a Eliã, né? Houve um rebuliço. Foram ossos se juntando com um osso daqui e de lá. E de repente se formou um grande exército, mas não tinha vida. Poderão reviver estes? Ó Senhor, tu sabes. Então profetiza: ó Espírito, vem dos quatro cantos e sopra. E então eles começaram a viver. É Deus, Ele sabe aonde foram jogadas as cinzas daquele que foi clemado e jogado lá no mar, as suas cinzas. Sabe de tudo. E Ele vai ressuscitar lá. E quando ressuscitar, com que corpo vai vir? Já é com um corpo novo, meu irmão. Paulo disse: sepulta corpo material, ressuscita corpo espiritual. Eles não vão sofrer a transformação, eles ressuscitarão já no corpo novo. Nós é que estamos em carne, que quando a trombeta soar, a gente vai ser transformado para unirmos a eles e juntos subirmos. Oh, glória a Deus, graças a Deus. Aguardando o arrebatamento. Primeira verdade: Jesus virá. Nunca se esqueça disso. Jesus virá. Esta é a nossa esperança. E esta é a nossa fé. Jesus virá buscar a sua igreja. Precisamos compreender que a segunda vinda de Jesus acontecerá em duas etapas, como eu estava dizendo. Na primeira, ele vem para a igreja e leva ela. Passa-se 7 anos, são conhecidos como os 7 anos da grande tribulação. E depois ele virá para que todos os olhos possam ver. Você pode imaginar o cortejo na segunda etapa da vinda de Jesus. Ele na frente, montado num cavalo branco, com uma coroa de 7 diademas na cabeça, com aquela vestimenta branca que chega a doer os olhos, um cinto de ouro em volta dos seus lombos, e ele vem. A Bíblia diz que o céu se enrolará como um pergaminho, e ele então vem descendo. Milhares e milhares de anjos o acompanham nesse cortejo. Milhares e milhares de anjos acompanham nesse cortejo. E a igreja, junto com o seu cordeiro, junto com o seu noivo. Oh, meu querido, ele virá. Não perca esta esperança jamais. Aleluia. Que devo fazer, pastor? Permaneça fiel ao Senhor. Permaneça fiel ao Senhor. Permaneçamos fiéis ao Senhor. Abandonamos os nossos pecados e delitos. Esta pandemia foi um sinal muito forte sobre este acontecimento e tantos outros, porque essa pandemia somente foi uma porta. Coisas que parecia impossível a acontecer, nações que têm dinheiro para encher bancas, estão sofrendo escassez de alimentos, e as coisas só tendem a piorar daqui para frente. Coisas jamais vistas estamos vendo. A mentira quer tomar o lugar da verdade. As coisas naturais estão sendo rejeitadas, e no seu lugar são coisas antinaturais.
as coisas estão mostrando para mim e para você que o mundo caminha para um momento marcado por Jesus para vir buscar a sua noiva. Já não nos resta muito tempo. Já não nos resta muito tempo. Breve Ele virá. Claro que todas as gerações passadas viveram na expectativa desta volta, mas nenhuma delas presenciou o que nós temos presenciado. Nenhuma delas viveu o que nós estamos vivendo. Momentos cruciais da nossa história. Nunca houve um ataque tão frontal contra Jesus e os seus seguidores como nos dias de hoje. Mas não é aquele ataque com espada, com lança. Não. Não é aquela perseguição de matar. Hoje a perseguição está nas ideias. O diabo não quer te matar para te jogar nos céus. Ele quer matar a tua fé, a tua esperança. E ele sabe que se matar qualquer um de nós aqui fisicamente, é uma promoção. Paulo disse: o morrer é lucro, o viver é Cristo. Ele sabe que se matar qualquer um de nós, os céus nos espera. Então o que ele quer matar? Aqui. O disparo que ele quer dar é aqui, na mente, no centro da tua fé, relativizando a tua fé, relativizando a verdade bíblica, dizendo para você que este livro é arcaico e já não tem mensagem para os dias de hoje, que você está perdendo o seu tempo, que estamos vivendo uma revolução cultural, uma revolução ideológica, toda uma mentira. Você pode olhar o quanto os homens estão na prática de corromper os pilares basilares de nossa fé. Porém, ainda a virgem que tem lamparina, e não somente lamparina, mas tem azeite nessa lamparina. Ainda continuamos esperando. Pastor, já faz tanto tempo, e daí? Pastor, quando será? Não tenho a data. O dia que eu chegar aqui e dizer para você que eu tenho a data, eu estou te mentindo. Eu não tenho. Ninguém neste planeta tem. Ele é quem sabe. A única coisa que Ele recomenda a você e a mim: vigia, fique apercebido, branqueje mais as suas vestes espirituais, se aproxime mais de Deus, busque mais a Ele, oramos mais, amamos mais a Ele, amamos mais a Sua palavra, vivamos mais o espiritual e menos o material, nos apegamos a Ele, porque assim como estamos aqui nesta noite, que é algo tão real, assim Ele virá, numa realidade muito grande para todo o seu povo. Ficamos em pé. Oh, glória a Deus. Oh, santo, santo, santo é o nome do Senhor. Precisamos estar preparados. Precisamos estar preparados, antes que seja tarde demasiado. Na próxima terça-feira vamos falar sobre o tribunal de Cristo. Então venha. É importante que você saiba o que está para acontecer. Curve a vossa cabeça, feche o vosso olho.
Pai, estamos na tua presença como igreja, somos o teu povo, povo adquirido através do derramamento do sangue de Cristo Jesus, a quem o Senhor nos tem amado com um amor eterno, que vai além, Senhor, do nosso entendimento. Nesta noite, Pai, eu quero te pedir que possamos ter vigilância para o momento do arrebatamento, para este encontro glorioso com Jesus Cristo, nosso Salvador. Que a minha vida e a vida de todos aqui, Senhor, possa estar preparada para aquele momento. E que quando a trombeta soar, ou quando chegar a nossa hora, possamos levantar a cabeça e com alegria na alma e no coração dizer: Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Oh, meu Senhor, fortalece as nossas vidas.